Olá galera, aqui é o professor Jean Valnei e vamos para mais um vídeo do nosso canal Estudando por Questões. Veja, essa aula de hoje é para complementar o conteúdo dado em uma aula minha lá no Clube do Fera, aqui em Maceió, que foi voltado para PM de Alagoas. Eu vou responder com vocês 20 questões dos dois últimos concursos da PM daqui de Alagoas, a prova de 2018 e prova de 2017 da disciplina de Direitos Humanos, ok? Então, aquela velha história, você aí na descrição tem um link para download das questões, então você baixa as questões, imprime, assista a aula e fazendo as anotações na questão. Veja, esse vídeo é um complemento de uma aula. É um complemento de uma aula. Então, ó, não esqueça, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para os seus amigos que estão estudando para a PM de Alagoas e vamos embora. Vamos lá, a primeira questão diz o seguinte: acerca do conceito da abrangência e da evolução dos direitos humanos, julgue o item que se segue. Os direitos humanos não buscam reger relações entre iguais, mas atuam na proteção dos mais fracos, assim de mitigar suas desigualdades, assim de mitigar as desigualdades. Vejam só como é que funciona essa questão. Essa questão, a priori, né, lá para começo, ela está correta. Veja só, os direitos humanos é um conjunto de normas e regras, princípios que buscam materializar a dignidade da pessoa humana. Então, os direitos humanos, eles servem para materializar a dignidade da pessoa humana. Só que essa materializar a dignidade da pessoa humana é numa relação entre o mais forte e o mais fraco. Ou seja, os direitos humanos ele serve para materializar, ele serve para proteger a dignidade das pessoas humanas que estão numa situação de vulnerabilidade, ou seja, sempre os mais fracos. Por isso que a questão está correta, ok? Então vamos lá, próxima questão. Questão 2. Acerca do conceito da abrangência da evolução dos direitos humanos, julgue o seguinte item. Embora seja objeto de tratados, convenções internacionais, a proteção dos direitos humanos limita-se no âmbito de cada nação, em atenção ao princípio da soberania. Vejam só, o país, quando ele assina um tratado internacional, ele abre mão, não de total da sua soberania, ele abre mão de uma parte da sua soberania. Ou seja, ele abre mão de uma parte da soberania para poder participar daquele tratado internacional. Só que essa proteção dos direitos humanos, elas não se limitam apenas no âmbito do país. Por quê? Porque eu tenho uma proteção internacional. Eu tenho uma proteção internacional. Que essa proteção, ela é a proteção que é o sistema global. E eu tenho essa proteção que é conhecido como sistema regional. Sistema regional. O sistema global, ele é representado, deixa eu mudar aqui de cor, ele é representado pela ONU. No sistema global, quem representa os direitos humanos, a proteção dos direitos humanos no sistema global é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Dentro do sistema regional, eu tenho 3 sistemas regionais. Eu tenho o sistema europeu, eu tenho o sistema
africano e eu tenho um sistema americano. Nosso país, ele faz parte do sistema de proteção de direitos humanos americano. Americano. Certo? Veja, cada país tem também o seu sistema de proteção, que a gente chama de sistema de proteção local. Mas os direitos humanos só são protegidos por esse sistema de proteção local, como a questão está dizendo? Claro que não. Eu tenho o sistema global e tenho os sistemas regionais. Tranquilo? Aí o erro da questão está dizendo o quê? Que limita-se ao âmbito de cada nação. Então a questão está errada. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos para a próxima. Uma organização não governamental de proteção de proteção às mulheres, legalmente reconhecida pelo Brasil, apresentou uma petição à Comissão Internacional de Direitos Humanos, denunciando o hospital da rede pública de determinado estado da federação. Na petição, foi alegado que o hospital havia realizado a esterilização sem consentimento da vítima, uma mulher portadora do vírus HIV, e que o Estado brasileiro não adotara as medidas necessárias para prevenir a referida esterilização, tendo sido também negligente na investigação do caso. Assim, sustenta a organização na petição que houve violação dos direitos à integridade pessoal, à liberdade pessoal e às garantias judiciais, à honra e à dignidade, à proteção à família, à igualdade perante a lei e à proteção judicial. Todos esses direitos previstos pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o nosso querido Pacto de São José da Costa Rica. São todos os direitos garantidos pelo Pacto de São José da Costa Rica. Vamos ver o que a questão vai estar falando mais. Julgue o próximo item, considerando o caso hipotético, apresentando o sistema de proteção às disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica. O Hospital da Rede Pública do Estado Federado agiu de acordo... Poxa, como assim? Se ele feriu um monte de direitos humanos? Ele agiu de acordo com os fundamentos legais de forma alguma. Aí ele ainda diz, uma vez que os Estados partes da Convenção se comprometem a respeitar os direitos e as liberdades neles reconhecidos, tudo bem, e garantir o seu pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição. Tá certo. Sem discriminação. Perfeito. O erro da questão está dizendo aqui, ó, que ele diz, qual é o erro? Dizendo que ele agiu de acordo e está dizendo aqui que, salvo por motivo de saúde pública, não existe essa exceção. Aí ele diz aqui, quando serão relativizados os... Está muito bonita essa questão, mas ela está o quê? Está totalmente errada, porque independente do problema de saúde que a pessoa tem, ela tem que ter os seus direitos humanos garantidos. Então a questão está errada. Mesmo que a pessoa tenha HIV, ela vai continuar tendo direitos humanos. Entenda uma coisa, quando você for realizar uma prova de direitos humanos, você tem que viver a prova de uma maneira mais benéfica para o ser humano. E não importando quem seja esse ser humano. Só uma dica minha mesmo, é uma dica pessoal. Quando você for resolver prova de direitos humanos, não vá naquela ideia que bandido bom é bandido morto. Vê só, guarde isso para você, não leve isso para a prova não, que você erra. Por quê? Porque caiu recentemente aí na prova da PRF, que no nosso próximo vídeo eu vou comentar essa prova de direitos humanos da PRF, que é o quê? Que ele falou que direitos humanos são garantidos às pessoas que feriram direitos humanos de outras pessoas. A banca perguntou isso, se os direitos humanos também são garantidos a pessoas que feriram direitos humanos de outras pessoas. Ou seja, eu matei uma determinada pessoa, eu sou um homicida, eu perdi meus direitos humanos? De forma alguma. Eu tenho que ter meus direitos humanos garantidos. Veja, eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019. Foi apresentado recentemente, no mês de julho, teve um massacre de presos em um presídio em Manaus. Foi dado a entrada na Comissão Interamericana de Direitos Humanos esse massacre para que seja investigado. Ou seja, a comissão ela é um órgão executivo do Pacto de São José da Costa Rica que serve para fazer esse tipo de investigação interna. É por isso que o país ele abre um pouco mão da sua soberania.
tem até a previsão que a comissão possa fazer visitas ao nosso país. Só que para a comissão vir fazer uma visita ao nosso país para ver as condições dos presídios brasileiros, ela vai ter que fazer uma solicitação ao país. Porque o Brasil, quando foi ratificar lá em 92 o Pacto de São José da Costa Rica, não concordou que essa visita fosse feita de inopinada. Ou seja, de repente, não. O Estado brasileiro, para ele receber essa visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil vai ter que concordar com essa visita. Caso contrário, não será aceito. Mas se ele no Brasil não aceitar essa visita, ele pode sofrer algumas repressões previstas na Carta da OEA, ok? Perfeito, legal. Aí, ó, já deu para dar uma explicação massa aí. Então, faça isso. Veja a prova de uma maneira mais benéfica para o ser humano, independente de quem seja ele, ok? Vamos lá, próxima questão. Questão 4, CESP, Polícia Militar de Alagoas, 2018. Julgue o próximo item, considerando o caso hipotético apresentado ao sistema de proteção e as disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Veja, ele está falando do mesmo caso anterior, certo? Lá do caso do hospital. A comissão em apreço, tá vendo aqui, ó? A comissão em apreço, cuja função é promover a observância da defesa dos direitos humanos, vírgula. Prova do CESP, toda vez que você encontrar uma vírgula, você dá uma paradinha, porque se você não parar aqui na vírgula, um panda morre lá no Japão. Então, para aqui na vírgula. Então, veja, aí até aqui tá ok, tá? Ok, a questão tá certa até aqui. Beleza. Aí, representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos, havendo no máximo, um representante brasileiro como membro. Não é admitida a participação na comissão de mais de um nacional de um mesmo estado. Perfeito? Essa questão, eu vou já dar a resposta aqui, que eu vou passar para outra tela. Então, está correta. Veja só, dentro do Pacto de São José da Costa Rica, existe dois órgãos. Existe a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, existe a comissão, e existe a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão, ela tem uma função administrativa. A função da comissão é uma função mais administrativa. É uma função mais administrativa. Ela é composta por 7 membros. Ela é composta por 7 membros de várias nacionalidades. O que não pode, né, ó, não pode ter 2 membros de mesma nacionalidade. Não pode ter 2 membros de mesma nacionalidade. O mandato desses membros é de 4 anos. Só que é de 4 anos, permitida uma reeleição. Permitida uma reeleição. Ok? Vamos lá. Já a corte, ela tem uma função jurisdicional. Corte tem a função jurisdicional. Também composta de 7 pessoas, mas são 7 juízes. 7 juízes. Da mesma forma, não pode ter 2 membros de mesma nacionalidade. Vou abreviar aqui, certo? Você já sabe que é a mesma coisa. Aí, ó, a banca, ela é esperta. Por quê? Porque ela vai derrubar você aqui, ó. Porque o mandato dos juízes da corte é de 6 anos. Permitida uma reeleição. Olha só aí que sacada interessante. A banca, ela vai tentar confundir você aqui, certo? Então, tome muito cuidado aí, que ó, aqui é de 6 anos e aqui, ó, de 4 anos, ok? De boa? Tranquilo.
Cuidado para não misturar as funções da comissão e as funções da corte. A comissão ela é mais uma parte administrativa, é uma parte mais investigativa. Já a corte não, a corte ela é mais jurisdicional. Levando a fazendo uma comparação bem mesquinha mesmo, uma comparação bem, não mesquinha no sentido pejorativo, mas assim, bem baixa mesmo, bem rasa mesmo. A comissão seria como se fosse a Polícia Civil. Que investiga, que a Polícia Civil é mais administrativa, seria o delegado, e a corte seria o juiz, ok? Então vamos lá, próxima questão. Julgue o próximo item considerando o caso hipotético apresentado, o sistema de proteção, passou um aqui, vamos lá. Julgue o próximo item considerando o caso hipotético apresentado, o sistema de proteção e as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto. Ao receber e admitir a petição da denúncia, a comissão encaminhará à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos para que sejam realizadas investigações e a apuração dos fatos. E, havendo materialidade, poderão ser solicitadas informações ao governo do Estado, ao qual pertence a autoridade responsável pela violação alegada, no caso em tela, o brasileiro. Veja, essa questão aqui, ela está errada. Por que ela está errada? Qual o erro dessa questão? Ela está errada porque quando a comissão ela recebe a denúncia, a própria comissão é que faz a investigação. É a própria comissão que faz a investigação. Então, muito cuidado com isso. Aí ela faz essa investigação, se ela tiver prova suficiente da autoria e materialidade, se realmente ela verificar que foi ferido de direitos humanos, ela manda esse caso para a corte julgar, certo? Veja, isso aí aconteceu com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi uma condenação que o Brasil sofreu por conta da violação dos direitos humanos da pessoa da Maria da Penha. Ela sofreu 2 tentativas de homicídio do seu ex-marido e mesmo assim o cara passou 10 anos solto, sem ser preso, sem nada e sofrendo ameaças. Então foi a partir daí que uma ONG que faz a proteção em defesa da mulher contra a violência doméstica e familiar, o que foi que essa ONG fez? Ela peticionou, fez uma petição à comissão, a comissão verificou o caso e encaminhou o caso para a corte. A corte julgou, condenou o Brasil a pagar uma indenização à Maria da Penha, a pessoa da Maria da Penha, e obrigou o país a criar uma lei específica para proteger as mulheres contra a violência doméstica e familiar. Então vejam só, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei voltada para direitos humanos. Sacou? E da mesma forma que a lei do Estatuto do Idoso é uma lei voltada para direitos humanos. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também é uma lei voltada para defesa dos direitos humanos. Também o Estatuto da Pessoa com Deficiência também é uma lei voltada para defesa de quê? Dos direitos humanos. Então você tem que visualizar os direitos humanos não como um órgão específico. Eu vejo muitas gente, isso aí é culpa dos direitos humanos. Cara, direitos humanos não é um órgão específico. Direitos humanos é um arcabouço de leis jurídicas positivadas em um determinado estado e também mundial. Direitos humanos, ele tem uma característica de ser universal. Vejam só para que você tenha uma ideia. Eu tenho os direitos humanos e tenho os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são direitos positivados dos direitos humanos na ordem interna de cada país. Já os direitos humanos são universais. E essa é a grande diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos humanos são direitos garantidos para uma coletividade universal. Já os direitos fundamentais são direitos garantidos que voltam a garantir o quê? Dentro da ordem interna, são direitos positivados, são leis. A nossa Constituição traz uma gama de direitos humanos. O artigo 5º todinho é um direito humano. O artigo 6º é um direito humano. O artigo 7º, o artigo 8º, o artigo 9º, o artigo 10, o 11, o 12,
o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. Ou seja, do artigo 1º da nossa Constituição até o artigo 17 da nossa Constituição são direitos humanos, que são chamados de direitos fundamentais, que são os direitos positivados na ordem interna de cada país. Agora, cuidado, tem direitos humanos que não estão previstos como direitos fundamentais, da mesma forma que tem direitos fundamentais que não são previstos como direitos humanos. Eles não são iguais, eles são diferentes. Enquanto um é na ordem universal, o outro é na ordem interna. E a banca gosta muito de fazer essa comparação, e eles não são iguais. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, próxima questão. 6ª questão. A apresentação da petição pela citada organização está amparada pelo Pacto de São José da Costa Rica, pelo decreto anteriormente mencionado. Esse decreto é 678. Vírgula. Até aqui está tudo ok. Visto que qualquer pessoa, olha lá que interessante, ó, qualquer pessoa, grupo de pessoas, entidades não governamentais, as ONGs, legalmente reconhecidas, podem apresentar à comissão ou à corte. Cuidado aqui, ó. Ou à corte. O erro da questão está aqui, ó. Por que essa questão está errada, professor? Porque, vamos lá, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. A comissão, ela pode receber petições, ou seja, reclamações, denúncias. De quem, professor? Ela pode receber essas denúncias? De uma pessoa, da pessoa que está sofrendo direito humano, está sofrendo, tendo seu direito humano cerceado. Ela pode receber de um grupo de pessoas, um grupo de pessoas. Ela também pode receber a petição de uma ONG, de uma entidade não governamental. Eita, eu troquei aqui, peraí. Aqui. De ONGs. E também ela pode receber a petição, a denúncia de quem? Né? Do Estado parte. Certo? Já por outro lado, a corte, ela só pode receber a denúncia vindo de duas pessoas, da comissão ou do Estado parte. Ok? Ficou claro? Então veja, a comissão, ela pode receber de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de ONGs, entidades não governamentais ou do Estado parte. Já a corte, ela só pode receber da comissão ou do Estado parte. Agora, cuidado, isso aqui é uma regra. Peraí, pessoal, então quer dizer que existe exceção? Sim, tem exceções. A comissão, a corte, ela pode receber a denúncia de uma pessoa. Sim, ela pode receber a denúncia de uma pessoa. Deixa eu botar aqui, ó. Exceção. Ela pode receber a denúncia de uma pessoa quando ocorrer uma gravidade. Quando for uma gravidade, ou seja, o direito humano foi tão fodão que já vai direto para a corte. A gravidade também, ela pode receber caso haja o quê? Urgência. Caso haja urgência. Ela pode tentar para evitar danos irreparáveis. Imagina só, você vai ter que primeiro ir lá peticionar. Você está sofrendo danos de direitos humanos irreparáveis. Veja, você primeiro tem que ir para a comissão, aí depois a comissão ia e peticionava aqui na corte. Olha a demora para fazer esse procedimento. Então, como exceção, algumas pessoas podem peticionar direto à corte caso haja gravidade de urgência e danos irreparáveis. Danos irreparáveis. Que, na realidade, o que é que vai acontecer? A corte vai fazer como se fosse um tipo de uma medida provisória, como se fosse uma liminar. Vamos lá, vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos imaginar que uma pessoa cometeu um crime, aí o delegado de polícia prende essa pessoa em flagrante, só que se o prazo do da prisão em flagrante vai ser, então ele vai ter que pedir o quê?
que essa prisão em flagrante seja convertida ou uma prisão temporária ou numa prisão, provisória. Aí veja só, para ele pedir uma prisão temporária ou uma prisão provisória, o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pedir ao juiz, ou seja, ele vai ter que pedir à corte. Lembra daquela comparação que a gente fez lá no início? A comissão seria o delegado e a corte seria o juiz. Então, o delegado vai ter que pedir ao juiz o quê? Por conta da gravidade da urgência. Isso no direito penal a gente chama de fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ou seja, se o cara, ele pode trazer um risco se ele ficar solto. Então, por isso que o delegado de polícia, ele solicita essa prisão, ou a temporária ou a preventiva para, eu chamei provisória, né? Mas preventiva, eu estava falando provisória, preventiva, cuidado aí, foi o que me confundi. É porque são medidas provisórias que a corte vai ter que tomar, para evitar o quê? Danos irreparáveis. Tranquilo? De boa aí, ficou claro, pessoal? Veja só, eu falei prisão provisória, mas prisão preventiva. Eu troquei aí o tipo de prisão, porque o que vai acontecer é que a corte vai ter que tomar medidas provisórias até a comissão investigar o caso. Tranquilo? É por isso que essa questão é bem interessante. Vamos lá? Mas tudo bem, qualquer dúvida, pessoal, coloca aí nos comentários. Pessoal, eu estou com dúvida na questão número tal, não entendi direito. Aí eu pego, eu explico lá para você, tá ok? Lá no comentário mesmo eu já faço a explicação. Beleza, vamos lá para a próxima. Questão 7. Mesmo esquema, eu vou descer aqui já para o final. Na referida convenção, prevê que a ingerência arbitrária ou abusiva na vida privada das pessoas, ainda que sejam elas portadoras de doenças contagiosas, como é o caso dessa mulher portadora do vírus HIV, fere o direito à honra e à dignidade, devendo a lei protegê-las de tais ofensas. Está vendo aí, pessoal? Foi exatamente o que eu vi. Não importa a pessoa, você tem que preservar o direito humano dela, independente do que ela seja. Vamos lá, próxima. Então a questão 7 está correta. Vamos lá, próxima questão. Caso uma denúncia descreva os mesmos fatos expostos, veja, caso uma denúncia que descreva os mesmos fatos expostos já tenha sido examinado por outro organismo internacional, a comissão declarará a sua inadmissibilidade da petição. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para você peticionar na comissão, você como pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma ONG, ou Estado parte, ele tem que primeiro esgotar todas as instâncias internas. Ou seja, você primeiro tem que buscar a justiça brasileira e quando chegar no último grau, na última instância, é que você vê que eles não estão tomando providência nenhuma, é que você vai lá e peticiona na comissão. Esse é o primeiro requisito. Você tem que ter pelo menos 6 meses, vão anotando aí, certo? Você pelo menos tem que ter um prazo de 6 meses depois da última decisão proferida. Vamos imaginar que você chegou na última instância em junho. O que acontece? Você tem até dezembro para peticionar na comissão. Não tem outro processo pendente, ou seja, eu só posso peticionar na comissão se não existe processo pendente em outro organismo internacional. Vamos imaginar que eu peticionei na ONU, diretamente na ONU. Então aqui, ó, peticionei direto na ONU. E depois eu peticionei na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão não vai aceitar porque eu já peticionei na ONU. Vocês entenderam? Faz sentido para vocês? Então veja, são 3 casos, certo? São 3 casos. Aliás, são 4 situações para aceitar a sua petição. Tem que ter, vai anotando aí, ó. Letra A, esgotamento das instâncias internas. Letra B, prazo de 6 meses da última decisão. Letra C, não tenha outro processo pendente. E letra D, tem que ter o quê? O básico, seu nome, nacionalidade, profissão, domicílio, tem que ter assinatura, não pode ser apócrifa, certo? E tem que ter a assinatura da pessoa ou da galera que está representando, beleza? Então essa questão número 8, ela está corretíssima, porque como já tem um caso pendente, a comissão não vai verificá-lo. Perfeito? Tá tranquilo aí, galera? Vamos lá, continuando. Aqui é pau na muleira, não pode parar não. Se parar eu penso, se eu pensar eu choro. Vamos lá. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser considerado um super princípio.
Veja só, super princípio. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana pode considerar um super princípio. Ele rege os direitos humanos no âmbito tanto no direito internacional, vírgula, lembra do panda, certo? Quando no direito interno. Opa, beleza. Por isso que na nossa Constituição, lá no artigo 1º, tem os fundamentos da República. Tem os fundamentos da República. E lá nos fundamentos da República tem como um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana. É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, certo? Com a positivação dos direitos humanos em cada nação. Questão linda, maravilhosa, questão corretíssima. Essa prova de direitos humanos de 2018 foi uma prova muito básica, né? Eu fiz um aulão aqui em Maceió, que foi 2 finais de semana focado em direitos humanos. Veja que essa prova, com 10 questões, basicamente não focou especificamente em um tema. Ela queria que você reconhecesse todo o sistema jurídico voltado para a garantia dos direitos humanos. Entendeu? Então é por isso que essa é a vertente. Porque você não precisa só conhecer. Não, só vou estudar o pacto, só vou estudar o pacto. Beleza, você vai estudar pacto, você vai estudar as leis. Mas você tem que ter um conhecimento amplo dentro da disciplina. Mas não tanto aprofundado. Vocês estão percebendo que com a noção, até por noção, por conhecimento de mundo, você conseguiria responder a maior parte dessas questões dessa prova de 2018. Vamos lá para a última. Questão 10. Uma vez que a concepção dos direitos humanos, que visam a promoção da igualdade, da dignidade humana, perfeito, surgiu com a emergência. A emergência não é no sentido de emergência e rapidez. O sentido de emergência aqui, o sentido dessa palavra é de surgimento. O sentido dessa palavra é de surgimento, emergiu dos direitos sociais. Pensa comigo, os direitos humanos, ele inicialmente surgiu dos direitos sociais, dos direitos individuais, que são os civis e políticos, né? Aí ele fala, os direitos individuais, que são chamados de civis e políticos, não são considerados direitos humanos. Claro que são, né? Os direitos civis e políticos, eles são considerados os direitos de primeira geração ou dimensão. Já os direitos sociais são direitos de segunda geração. Segunda geração. Eu também tenho os direitos de terceira geração, que são os direitos difusos. Professor, qual é a diferença entre os direitos de primeira, segunda e terceira geração? Vamos lá, ó. Direitos de primeira geração traz a ideia de liberdade. São as liberdades fundamentais, são os direitos civis e políticos. Os direitos traz a ideia, a primeira geração traz a ideia de não fazer do Estado. Não fazer do Estado. Ou seja, o Estado tem que dar liberdade a seu povo, não interferir na vida da sua população. Já os direitos de segunda geração traz a ideia de igualdade. Traz a ideia de igualdade, que também traz a ideia de fazer estatal. Ou seja, traz a ideia de fazer. Direitos de segunda geração são os direitos sociais, são os direitos econômicos e são os direitos culturais. Ok? Já os direitos de terceira geração são os direitos difusos, que são chamados de coletivos. Traz a ideia de coletividade, certo? Então é por isso que eu tenho aqui a ideia de... Opa, calma. Fraternidade. Eu tenho a ideia de fraternidade. Os direitos difusos, eles trazem a ideia como é que chama? Direito dos povos. Surgiu com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Professor, me dê exemplos de direito de terceira geração: direito do consumidor, meio ambiente, desenvolvimento.
Perfeito? Aí você diz, ô professor, eu estou estudando aqui por um material e vi que nesse material tem direitos de quarta e de quinta geração. Tome muito cuidado com isso, porque os direitos de quarta e quinta geração não há consenso ainda na doutrina. Alguns doutrinadores, como Norberto Bobbio, ele diz que o direito de quarta geração são os direitos genéticos. São os direitos genéticos. Já para Paulo Bonavides, o direito de quarta geração são os direitos à democracia. Já para Paulo Bonavides, ele fala que os direitos de quinta geração é a paz. Já Norberto Bobbio não fala de direito de quinta geração. Então, como ainda não tem consenso, olha, eu vou botar até aqui, ó, sem consenso. Já para você dizer, o professor falou que era direito, não. Ainda não tem consenso, ainda tem essa divergência. Mas eu citei o nome dos autores. Quarta geração para Norberto Bobbio é direito genético. Quarta geração para Paulo Bonavides é o direito à democracia. Já para Paulo Bonavides, o direito de quinta geração é o direito à paz. Ok, galera? Então, assim terminamos a prova de 2018 da PM de Alagoas. Viram que foi uma prova bem tranquila, bem suave mesmo. Que é uma prova que dava para gabaritar, sem sombra de dúvida. Gabaritar certamente era uma das questões certas aí. Eu tive muitos alunos na época que acertou as 10 questões, ou ficou só por uma, mas conseguiu tirar uma nota muito boa em direitos humanos. Vamos para a questão 11, que é a primeira questão da prova anterior, que é a prova de 2017. Tranquilo? Também uma prova super tranquila. Vocês vão ver que ela não cobra muito específico. Você precisa ter um conhecimento amplo dentro do conceito de direitos humanos. Veja, essa 1, você tem que ter essa ideia, porque você já ia pensar no seguinte. Veja só como é que diz a questão. Com relação aos conceitos e à evolução dos direitos humanos, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Com relação ao conceito e à evolução e à abrangência dos direitos humanos, julgue o item a seguir. Embora contivesse a lei de Talião, que instituía vingança, olha só, a lei de Talião trazia vingança como forma de justiça. O Código de Hammurabi, primeiro conjunto de leis escritas, do qual há registro histórico, trazia algumas informações elementares do que atualmente se considera direitos humanos. Veja, a questão, ela está correta. Deixa eu mudar aqui. Veja, ela está correta. Está correta. Por quê? Oxe, professor, mas a lei de Talião não é aquela lei olho por olho, dente por dente? Se eu construir uma casa de uma pessoa e essa casa cai e mata o seu morador, eu vou ser morto? Sim, essa mesma lei do olho por olho, dente por dente. Se você construir, se você fosse um engenheiro naquela época, você construísse uma casa e essa casa caísse em cima de alguém, você seria morto também. Era o famoso olho por olho, dente por dente, certo? Se você matasse um filho de uma pessoa, essa pessoa poderia matar o seu filho também. Mas veja só, lá mesmo dentro da lei de Talião, mesmo o Código de Hammurabi, tinha alguns resquícios de direitos humanos. Tinha algumas proteções, por exemplo, tinha proteção da mulher lá, falava de uma proteção da mulher, certo? Então, veja, trazia algum resquício, bem leve, mas trazia. Então, ele fala noções, olha só a palavra, a questão falou bem clara aqui, ó, noções elementares do que hoje conhecemos como direitos humanos. Perfeito? Vamos lá, questão 12. Os direitos humanos, caracterizados como direitos essenciais e indispensáveis a uma vida digna, olha só o princípio da dignidade da pessoa humana, até aqui está ok, variam em decorrência da transformação das necessidades humanas, de acordo com o contexto histórico. Veja só, uma das características dos direitos humanos é a historicidade. É uma das características dos direitos humanos, é a historicidade, que diz que os direitos humanos foi uma leve consolidação, não foi consolidado de uma hora para outra, foi uma evolução, certo?
Além da historicidade, eu tenho outras características como superioridade normativa. Os direitos humanos, eles têm superioridade normativa, ou seja, eles estão acima das leis ou abaixo da Constituição, estão junto com a Constituição, perfeito? Na próxima aula, que eu vou gravar sobre direitos humanos, respondendo algumas questões para áreas policiais, civis, PRF e PF, o que é que eu vou fazer? Eu vou abordar esse tema aí, certo? Então, para não ficar tudo misturado, você também assiste a próxima aula. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Ó, os direitos humanos, eles são irrenunciáveis, eles são inalienáveis, são imprescritíveis, certo? Ele tem também a interdependência, ou seja, eu posso utilizar vários direitos humanos ao mesmo tempo. Ah, só porque você está usando o direito à vida, você não tem direito à igualdade. Tá errado, né? Assim que funciona. Perfeito? Vamos lá. Questão número 13. A todo ser humano são assegurados os direitos humanos. Perfeito, lindo. Desde que seja reconhecido como cidadão. Errado, meu irmão. Questão errada. Quer dizer que só quem vai ter direitos humanos vai ser o cidadão daquele país. Porque lembre-se, cidadão é aquela pessoa que tem seus direitos políticos preservados. Ou seja, acima de 18 anos. Então quer dizer que uma criança, um adolescente, ele não vai ter direitos humanos? Claro que vai ter sim. Os estrangeiros, inclusive aqueles que não são residentes no nosso país, também têm direitos humanos. Ok? Tá passando um carro de som aqui agora, uma hora dessa. Rapaz. É brincadeira, mas vamos lá. Chegou, me assustei aqui, que eu tô com fone de ouvido, eu, de repente escutei um barulho, senão que era alguém gritando aí fora. Eu já ia correr pra longe, né? Vamos lá. Questão 14. Com relação ao conceito e à evolução e abrangência dos direitos humanos, julguem o item a seguir. A participação do Brasil em organismos e instituições internacionais dedicados aos direitos humanos é intensa. Peraí, a participação do Brasil nesses organismos internacionais é intensa? Peraí, vamos ver. Tendo sido mantida essa característica mesmo no período de regime militar. De forma alguma, está errado. Veja só, durante o regime militar, o Brasil não participou de organismos ou instituições internacionais dedicados aos direitos humanos. Inclusive, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a comissão, que é o que a gente hoje faz parte, o Brasil só veio assiná-lo, ou seja, só veio incorporar no direito brasileiro em 92. Em 92. Então, veja, 92, ou seja, olha aqui, ó, 1992. O Pacto de São José da Costa Rica só ingressou no direito brasileiro em 92, ou seja, após a ditadura militar. Só que o Pacto de São José da Costa Rica, ele é de 1969. Veja aqui, ó, 4 anos depois, ou seja, a data da Constituição, da Emenda Constitucional número 60, da emenda constitucional número 1, que foi de 69. Teve uma emenda constitucional, teve a Constituição de 67, aí tem a Constituição de 69, que ainda existe uma divergênciazinha aí na doutrina. Alguns dizem que foi uma nova Constituição e outros dizem que foi apenas uma emenda constitucional à Constituição de 67, mas isso aí não vem ao caso. Depois a gente faz aí, quando a gente for resolver algumas questões sobre direito constitucional, a gente volta para esse tema aí. Então veja, então a participação do Brasil durante a ditadura militar não foi intensa. Então o erro da questão é exatamente essa. Questão número 15. A aplicabilidade e a garantia dos direitos humanos no Brasil dependem de regulamentação. Veja, os direitos humanos, eles têm aplicação imediata. Não precisa de regulamentação. Eles têm o que a gente chama de aplicabilidade imediata. Então, a questão está errada. Questão 16, um pouquinho grande, mas é o enunciado. Com as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, emergiu a noção de que os direitos humanos deveriam servir como paradigma para orientar a ordem internacional, reforçando-se a ideia de que a proteção dos direitos humanos deveria ser o quê? Global, e não reduzida ao domínio local dos Estados, por se tratar de uma questão de legítimo interesse mundial. Nesse contexto, surgiu a Organização das Nações Unidas e foi adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, conhecida como DUD.
que representa uma plataforma comum de ação de todos os estados, bem como foi aprovada a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, no âmbito das organizações dos Estados Americanos, que é nosso querido Pacto de São José da Costa Rica. Tendo como referência o texto anterior, julguem o item subsequente, acerca do sistema de proteção da Convenção Americana dos Direitos Humanos. De acordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nosso Pacto de São José da Costa Rica, o direito à liberdade de pensamento e de expressão deve ser amplo, mas a lei deve proibir toda apologia ao ódio que constitui incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime e à violência. Questão está correta. Veja, apesar de ser previsto essa liberdade de pensamento, liberdade de expressão, eu tenho que observar que eu não posso utilizar essa liberdade de pensamento, essa liberdade de expressão, para quê? Para fazer apologia ao crime, fazer apologia ao ódio, incitação à discriminação, hostilidade, crime, violência e tudo mais. Tranquilo, pessoal? Então veja desse viés, por esse viés. Ó, uma curiosidade sobre o Pacto de São José da Costa Rica, uma curiosidade sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos. Fazem parte dessa Convenção Americana de Direitos Humanos todos os estados americanos, exceto a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, que fica aqui, vamos dizer assim, aqui acima do Brasil, né, na parte de cima do mapa, ela não faz parte do Sistema Americano de Direitos Humanos. Ela não faz parte. Ela faz parte, se ela é Guiana Francesa, ela faz parte do Sistema de Proteção Europeu. O CESP já cobrou isso. O CESP disse que dentro do Sistema Americano de Direitos Humanos fazem parte todos os estados americanos. Quando ela colocou lá todos os estados americanos, a questão ficou errada. Perfeito? Por quê? Porque a Guiana Francesa, que fica aqui na América do Sul, ela faz parte do Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos. Ok? Beleza? Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aí. Vamos lá. 17. Tendo como referência o texto anterior, que foi aquele texto grandão que a gente leu, julgue o item subsequente acerca do Sistema de Proteção e da Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Em caso de guerra, as garantias asseguradas pela Convenção Americana de Direitos Humanos podem ser suspensas. Podem ser suspensas por tempo ilimitado. Essa prova de 2017 caiu mais o pacto. Caiu mais. Então, vocês viram que caiu muito o pacto. Só que ela não veio com o nome de pacto. Ele veio com o nome de Convenção Americana dos Direitos Humanos. Ok? Veja. Professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. No caso de guerra, alguns direitos humanos podem ser suspensos? Sim, podem ser suspensos. Só que para eles serem suspensos, não podem, tem que ser por tempo determinado. E não como a questão está dizendo que é por tempo ilimitado. Por isso que a questão está errada. Vejam só. Deixa eu tentar complementar isso para vocês. Os direitos assegurados do pacto poderão ser suspensos nos termos do artigo 27 lá do pacto. Nos casos de guerra, de perigo público ou de emergência, certo? Que ameaça a segurança do Estado. Só que a suspensão ela tem que ser por prazo determinado. E o país tem que informar a comissão que vai suspender os direitos, alguns direitos. Só que tem direitos que não podem ser suspensos. Principalmente direitos que violem o reconhecimento da personalidade jurídica. Direito à vida, certo? Eles não podem ser suspensos, certo? Vou suspender. Não. Aí você diz, professor, mas a nossa Constituição tem a previsão. Veja só, porque lembre só que existe um conflito. Se houver um conflito entre dois sistemas de proteção, eu uso o mais benéfico ao ser humano. Caso de guerra declarada, a nossa Constituição permite. Inclusive, veja só que coisa interessante. Se o Brasil ele entrasse em guerra, entrasse numa guerra, você que matou o inimigo durante a guerra, você não pode ser responsabilizado por aquele homicídio. Porque aquela morte lá não foi uma morte autorizada. Você agiu em legítima defesa. Então, muito cuidado com isso.
Quando a Constituição diz que é vedado a pena de morte, salvo no caso de guerra declarada, ela não está falando que é aquela morte do inimigo lá no fronte de batalha, não. Ela está querendo falar que é o quê? 2 tipos de morte. Ou seja, pode haver 2 possibilidades de morte, que é o quê? Do traidor da pátria e do desertor. Aquela morte, a morte prevista na Constituição só são para essas 2 pessoas. O traidor da pátria e o desertor. Aquela morte que acontece lá no fronte de batalha, que você mata o inimigo, ali é configurado no nosso sistema jurídico como legítima defesa. Por isso que você não vai ser responsabilizado. Entendeu? Pelaquela morte. Ok, pessoal? Ficou claro aí? Massa! Vamos lá. Questão 18. Tendo como referência o texto anterior, julgue o item subsequente acerca da proteção e a Convenção Americana de Direitos Humanos. O sistema de proteção global, que é a ONU, certo? É a ONU, dos direitos humanos é formado tanto por instituições, olha lá, a ONU, quanto por documentos legais. Sim, a DUD. A DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um documento, é um tratado, é uma resolução e também tem os pactos. Por exemplo, tem o Pacto de Roma. Eu tenho um Pacto de Roma. Então, tudo isso aqui faz parte do sistema de proteção o quê? Global. Então, a questão está correta. Vamos lá para a questão 19, sem perder tempo. Tendo como referência o texto anterior, julgue o item subsequente acerca do sistema de proteção e a Convenção Americana dos Direitos Humanos. O sistema interamericano dos direitos humanos consegue garantir efetivamente os direitos fundamentais dos povos dessa região. Principalmente porque a democracia está consolidada em todos os estados das Américas. Eu pergunto a você, a democracia está consolidada em todos os estados da América? Claro que não. Então é por isso que a questão está totalmente errada. Já mata a questão logo aí. Mata logo a questão aí. Beleza? Então, para a última questão. Atualmente, o Brasil admite a prisão civil por dívida, exclusivamente no caso de inadimplemento de obrigação alimentar. Perfeito. Nos termos da Convenção Americana de Direitos Humanos. Veja, na nossa Constituição Federal, há 2 tipos de prisão por dívida. A do depositário infiel e do devedor de pensão alimentícia. Opa, desculpa. Do devedor de pensão alimentícia. O devedor de pensão alimentícia. Só que aconteceu o seguinte, quando o pacto ele foi recepcionado pela nossa ordem jurídica, fora do rito 2235, votação nas 2 casas, por 3/5 dos seus membros em 2 votações, em 2 turnos, o Pacto de São José da Costa Rica ele ingressou no direito brasileiro nessa posição aqui, ó. Aqui em cima eu tenho a Constituição Federal, aqui abaixo da Constituição eu tenho as leis. Aqui entrou o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José. Ele ingressou aqui, ó, com eficácia infraconstitucional. Opa, não quer mais copiar não. Com eficácia infraconstitucional e supralegal. Veja só, o pacto revogou ou tornou inconstitucional esse dispositivo da Constituição? Não. Ele só retirou a eficácia da prisão do depositário infiel. Não tem mais como eu realizar a prisão do depositário infiel, porque a lei que tratava do depositário infiel, da prisão do depositário infiel, fica o quê? Abaixo do pacto na ordem jurídica. Por isso que eu não posso mais prender o depositário infiel. Aí você diz assim, professor, beleza, eu entendi, ficou massa a explicação, muito obrigado, vou curtir, certo? Eu vou compartilhar com um amigo meu que está fazendo concurso, vai fazer o concurso da PM de Alagoas agora de 2019. Só que eu não entendi uma coisa. O que danado é o depositário infiel? Veja, o depositário infiel é aquela pessoa que, se você tem um carro financiado, o carro não é seu, o carro é do banco. E o banco, se você não pagar, o banco vai tomar o carro sem busca, vai jogar lá um busca e apreensão e vai tomar o carro. Só que antigamente, além de tomar o carro, você era preso por essa dívida. E para você ser solto, você tinha que pagar essa dívida.
Olha só que doideira. Então, depois do Pacto São José da Costa Rica, vê só que coisa massa que o Pacto trouxe, né? Então, a gente pode ficar devendo, né, pessoal? Vai lá, fica devendo, você fica com o nome sujo. Ah, mas eu fico só com o nome sujo no SPC no Serasa, depois de 5 anos meu nome sai, fica limpo. Não, cara, mas é mais ou menos isso. Mas é isso mesmo, fica, depois de 5 anos, prescreve a dívida. Mas você pode ser executado no judiciário, para pagar a dívida. Você pode ser forçado, seus bens podem ser penhorados para pagar essa dívida. Muito cuidado com isso aí, certo? Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Aguarde o próximo vídeo do canal. Eu vou tratar também de direitos humanos, certo? Só que vai ser voltado para áreas policiais civis, federais e PRF. Então, galera, até o próximo vídeo. Fui! Valeu!